Olá, caros alunos, tudo bem com vocês? Eu sou o professor Ezequiel Scopel e hoje vim gravar para vocês a atividade MAPA da disciplina de Ferramentas da Qualidade e Lean Six Sigma. Espero que essa ferramenta possa ajudar muito a todos vocês nas execuções das tarefas do dia a dia, como atribuições como os futuros gestores de qualidade. É uma atividade simples, muito fácil de ser executada, tem todo um material de apoio, um material extra que está disponível para vocês, também no ambiente virtual, que vocês possam consultar e executar o mapa. Essa atividade ela usa todas as medidas e resumos que a gente vai abordar durante a nossa aula, e é uma forma que vocês possam praticar isso e aproveitar o máximo dessas ferramentas, desses cálculos, para o dia a dia de vocês. Existe um explicativo básico do mapa que está disponível no ambiente virtual, onde ele vai trazer lá todas as fórmulas dos cálculos que aqui vão ser executadas. Eu preparei essa atividade no Excel, porque a ferramenta facilita nós fazermos os cálculos, e vai estar disponível para vocês uma atividade similar a essa no mapa. Não é exatamente os mesmos números, mas a forma de execução, os passo a passo são praticamente os mesmos. E os resultados são diferentes, obviamente. O objetivo aqui é que vocês possam aproveitar através do vídeo e entender o passo a passo de como executar e como usar isso o máximo no dia a dia de vocês, para outros exemplos, para as outras atribuições. A planilha vai estar disponível para vocês poderem baixar e também usar no dia a dia e nas empresas de vocês. Bom, vamos lá. Nosso primeiro passo para fazer todo o cálculo, utilizando as medidas e resumos, a gente precisa olhar os dados que a gente tem. Então, nós temos uma tabela aqui com os dados iniciais representando resultados aqui de uma amostra de laboratório de um produto com a especificação entre o mínimo de 45,5 e de 46,5. Então o objetivo dos cálculos é entender como que está a normalização desses dados, qual é a variância, qual é o maior resultado, o menor resultado, e realizar aí uma análise estatística desses dados. No exercício pedido na atividade A, que vocês preencham a normalização dos dados e a variância. Como que vocês vão calcular a normalização? A normalização ela é calculada utilizando a média menos o resultado. Então, para calcular a normalização, o primeiro passo é encontrar a média dos dados. Os dados estão aqui dispostos como dados iniciais. Colocados aqui são 100 dados para esse exercício. Na atividade de vocês vão ser 200 dados, um pouco mais. Então, nós temos aqui os dados, nós precisamos calcular primeiro a média. Então, aqui na nossa planilha, nós temos um campo para calcular a média. Para calcular a média, deve somar todos os resultados da coluna B e dividir pela quantidade de resultados, 200. Então, eu poderia vir aqui, o próprio Excel já nos ajuda, selecionar a coluna toda, e aqui na opção soma, já vê que tem um número aqui de 4.632, contagem de 100, e a média é 46,32. Então, o Excel já nos ajuda com o resultado. Posso vir aqui e colocar 46,32. Ou também, utilizando as formas do Excel, eu posso fazer a conta igual média, selecionar os dados aqui na coluna B, do início ao fim. Então, seguro Ctrl Shift, seta para baixo, seleciono todos os dados. Então, selecionei da coluna B13 e a B112, fecho parênteses. E aí nós temos aqui a média dos dados, 46,32. Para calcular a normalização, que é aqui na coluna D, nós precisamos fazer a subtração da coluna B menos a média, que está na coluna L. Então a normalização ela vai acontecer fazendo a fórmula igual os dados aqui da coluna B menos a nossa média. Para que vocês possam utilizar essa fórmula e arrastar ela pela planilha, vocês precisam fixar essa linha, essa coluna, que é a coluna L14. Para isso, vocês apertem a tecla F4. Ou simplesmente, se vocês colocassem o cifrão na frente do L e o cifrão na frente do 14, fixaria. Vocês dão um Enter, já está aqui o resultado da primeira célula.
Pegando esses dados, clicando com o botão aqui no canto, ele forma um maisinho, você pode selecionar e arrastar até o final da planilha. Então, nós já temos aqui o cálculo da nossa normalização. Então, já pronto para nós. Para chegarmos à variância, nós devemos elevar ao quadrado o valor normalizado na coluna D, 1 a 1. Então, nós precisamos pegar cada dado e elevar ao quadrado. Para fazer isso, nós também vamos utilizar fórmula do Excel. Se a gente pegar igual a coluna D18 vezes a própria coluna, perdão, D13 vezes D13. E aí, Enter. Então já calculou aqui qual é a nossa variância para esse primeiro dado. Clicando com o botão do mouse e arrastando até o final, nós temos o cálculo da variância. Certo? Poderíamos também clicar aqui no primeiro, fazer um Ctrl C, vir e selecionar até o final da coluna. E dar um Ctrl V. Seria a mesma coisa do que arrastar. Então notem que aqui a gente já tem os resultados da variância. Mas não é só isso, nós precisamos fazer o resultado de todos os dados agora compilados. Para isso, nós podemos fazer aqui podemos fazer a soma. Então, 89,93. Se nós pegarmos como que é o cálculo da variância, então é a média, deve somar todos os resultados e dividir pela quantidade de resultados. Então, somamos aqui todos os dados elevado ao quadrado. A gente pegar e fazer essa informação da coluna E113 dividido, eu posso fazer uma fórmula, Cont C de valores, Cont valores, aqui da coluna, posso selecionar aqui a própria coluna, de E13 a E112. No caso de vocês, como são mais dados, normalmente essa linha de 112 vai ser maior. Mas seria o que? E13 dividido pela quantidade de dados menos 1. Então nós teremos aqui uma variância de 0,90. O desvio padrão, ele é calculado pela raiz da variância. Então se a gente vir aqui e fazer igual raiz de 0,90, nós vamos ter 0,95 como desvio padrão. Esse aqui é só um exemplo fazendo no braço. A gente depois vai fazer esse mesmo exemplo lá na coluna L, onde está pedindo o desvio padrão e a variância. Aqui vamos utilizar daí uma outra fórmula. Muito bem, então fizemos o cálculo da nossa variância. O próximo passo que a gente pede, a gente poderia vir aqui e já calcular a variância na coluna L. Então, para a gente já ter esse dado preenchido. Uma outra forma de fazer esse cálculo, eu poderia vir aqui no desvio padrão. O Excel me ajuda com a fórmula do desvio padrão. E fazer a fórmula desvped, que é o cálculo do desvio padrão. Tab, para ele abrir o parênteses. Se eu vir aqui e selecionar todos os dados da coluna B, clique no primeiro, Ctrl Shift, seta para baixo, vai até o final, Enter. Ele vai me dar também o mesmo resultado que deu lá no cálculo que eu fiz lá embaixo, utilizando a fórmula da raiz da variância. Então,
deu desvio padrão. O que é o cálculo da variância? É o desvio padrão elevado ao quadrado. Então, se eu fizer igual 0,95 vezes 0,95, que é a nossa linha L20, vai dar aqui também a variância de 0,90. Então, notem que esse mesmo resultado feito de uma forma diferente é o mesmo daqui de baixo, do resultado final da planilha. Então, já temos o cálculo da variância e do desvio padrão que respondem à nossa letra A. A letra B, ele pede que na tabela B preencha os resultados ordenados do maior para o menor. Para fazermos isso, nós temos que selecionar todos os dados aqui da coluna B, copiar, viemos aqui na coluna H, botão direito, colar especial, valores. Ok. Então nós tivemos os mesmos dados daqui, colados aqui na coluna H. Então, aí a gente pode manter os dados selecionados, depois clicar na aba Dados, aqui em cima no Excel, Dados, Classificar. Ele dá a seguinte informação: expandir a seleção ou continuar com a seleção atual. Nessa opção, continue com a seleção atual. Clique em Classificar. Desmarca a opção Meus dados contêm cabeçalho, aqui em cima. No meu caso já estão desmarcados. E aí escolhe as opções do campo conforme aqui a coluna. Na coluna H, os valores classificar do maior para o menor. Então já está, no meu caso aqui, está tudo correto. Dou um OK. Já fez a ordenação dos dados aqui. Então nós temos de 49,38 até o menor dado, que é 44,54. Nós já podemos vir aqui, se a gente quiser, e falar qual que é o mínimo e qual que é o máximo. Nesse caso, 49,38 é o máximo e 44,54 o mínimo. Mas também podemos fazer isso calculando. Não precisamos simplesmente vir e digitar. Mas essa ordenação já responde a nossa pergunta B, que é ordenar os dados do maior para o menor. Na tabela C, que é essa tabela aqui, nós precisamos realizar os cálculos solicitados e preencher a planilha de amostras, considerando o mínimo de 45,5 e o máximo de 46,5 no padrão. Então, vamos seguir para esse processo. Então, nós já temos aqui a média calculada. E precisamos agora calcular a mediana. Certo? Para calcular a mediana, como a quantidade de resultados, aqui no meu caso é 100, é par, deve sempre se olhar na coluna G, o item que está no meio, ou seja, entre 1 e 100, qual o item do meio. Nesse caso, deverá ser calculada a média do resultado na coluna H do item 50 e 51. No caso de vocês, vai ser o 100 e o 101. Então, sempre que a gente falar em mediana, é os dados do meio. No Excel, a gente tem essa fórmula pronta, que é igual med. Se a gente olhar aqui, ó, o Excel já mostra, retorna a mediana ou número central de um determinado número, abro parênteses, clico na coluna B, seleciono todos os dados e Enter. Então, a mediana, no nosso caso aqui, é 46,15. Se nós viermos aqui, como eu falei, no item 50 e 51, 46,16 e 46,14. Se eu somar ele e dividir por 2, o resultado seria de 46,15 também. Se vocês olharem aqui a média, já deu o resultado de 46,15 no próprio Excel. Lembre do mínimo. Então, o mínimo é o menor valor dessa tabela H, que está ordenado, e o máximo é o maior valor. Vamos calcular isso através da fórmula do Excel. A fórmula é igual menor
abre parênteses, seleciono os dados aqui na coluna B, até o final. Como eu quero o primeiro item menor, eu coloco o número 1. Se eu quisesse o segundo menor, colocaria 2, o terceiro menor, colocaria 3. No meu caso é o primeiro menor, então 1. O resultado está aqui, 44,54, que é o mesmo valor da tabela ordenada do maior para o menor. O valor máximo igual maior. Seleciono os dados na coluna B, do primeiro até o último, ponto e vírgula 1, fecho parênteses. Aqui. O valor menor é 44,54 e o maior 49,38. Com esses dados eu consigo calcular a amplitude. Para calcular a amplitude eu devo pegar o valor maior menos o menor. Então aqui no Excel é só fazer igual 49,38 menos 44,54. Aqui o resultado, 4,84 é a nossa amplitude, ou seja, os nossos dados entre 44 e 54 e 49 e 38 existe uma variação de 4,84. A variância nós já calculamos, o desvio padrão nós já calculamos, agora nós precisamos calcular quantas amostras estão abaixo de 45,5. Lembrem que o nosso target para os resultados estarem dentro do padrão é 45,5 até 46,5. E aí vamos olhar quantos resultados estão fora dessa amostra. Para saber a quantidade de amostra menor que 45,5, basta contar a quantidade de resultados na coluna H abaixo de 45,5 ou fazer a fórmula CONT-C menor que 45,5. Então, no primeiro momento, nós poderemos vir aqui, pegar, olhando na própria planilha, achar onde está 45,5 e vir e contar os dados daqui até o final da planilha. Então, se eu selecionar no Excel, o próprio Excel já me dá uma contagem. São 13 dados. De 45,35 a 44,54. Fazendo isso através da fórmula do Excel, se eu fazer o CONT-C, então igual CONT.C, CONT.C, tab, abre parênteses, seleciono os dados na coluna B, do primeiro até o último, ponto e vírgula, e aqui para fazer menor 45,5 eu tenho que abrir aspas duplas, símbolo de menor, 45,5, fecha aspas duplas. Aqui, mesmo resultado que eu contei lá embaixo, feito através da fórmula do Excel. Amostras maiores que 46,5. Então também eu posso ir na coluna H e contar. Vir aqui, maior que 46,5. Então nós temos de 46,54 até 49,38. Nós temos aqui uma contagem de 37 dados. Vamos tirar a prova real fazendo a fórmula. Então, igual conte C, abre parênteses, seleciono na coluna B, primeiro até o último item, ponto e vírgula, abro aspas duplas, maior que 46,5. Fecha aspas duplas. Fecha parênteses, Enter. Então nós temos aqui os mesmos 37 números. Para saber as amostras no padrão. Então, as amostras que estão no padrão é aquelas que estão entre 45,5 e 46,5. Ou seja, maior que 45,5 e menor que 46,5. Essas são as amostras que estão dentro do nosso limite de especificação. Para fazer isso, poderia vir na coluna e contar, ou vamos fazer através já do Excel, que é igual conte ponto. Nesse caso, nós vamos usar o CONT-C, porque nós vamos ter duas condições, que é menor que 46,5 e maior que 45,5. Vamos utilizar o CONT-C, abre parênteses, vamos selecionar nossos dados da coluna B, que é o nosso intervalo, de critérios.
ponto e vírgula. Aí nós vamos colocar aqui, como nós queremos menor, abre aspas duplas, menor que 46,5, fecha aspas duplas, ponto e vírgula. E nós vamos selecionar o mesmo intervalo da coluna B, do primeiro item até o final, para fazer o mesmo critério, agora utilizando maior que 45,5. Então selecionei todos os dados da coluna B, ponto e vírgula, abre aspas dupla, maior que 45,5. Fecha aspas duplas, fecha o parênteses. Nesse caso, como a gente quer menor e maior que 45,5, a gente precisa colocar aqui o igual antes dos números. Por quê? Quando a gente fez o mínimo, a gente fez menor que 45,5. E a especificação diz que é de 45,5 até 46,5. Então, se o dado estiver em 45,5 exatamente, ele precisa ser considerado. Por isso que nesse caso nós temos que usar o igual, tanto para 45,5 quanto para 46,5. Nós temos aqui os resultados. 50 amostras no padrão. Então nós temos 50 amostras fora do padrão e 50 amostras no padrão. Para tirar a prova real das amostras no padrão, poderia vir aqui na tabela, achar onde está o 46,5, para baixo dele, até chegar no 45,5. 45,54 é o nosso valor menor. Notem que a contagem é de 50 números. Então tivemos aqui o nosso resultado comprovado. Pronto, finalizamos aqui a nossa resposta C, que é de realizar os cálculos solicitados da tabela C. Preenchemos todos os dados. Já podemos aqui fazer uma análise estatística. Então nós temos uma média de 46,32, uma mediana de 46,15, os menores dados são 44,54, o maior 49,38, ou seja, uma amplitude de 4,84, um desvio padrão de 0,95 e uma variância de 0,90, então uma variação bastante grande para esse processo. E temos 50 amostras no padrão e 50 amostras fora do padrão. Descermos aqui no nosso gráfico de CEP, já começamos a ter alguns resultados gráficos. CEP dos resultados, já temos o Pareto, porque quando a gente ordenou do maior para o menor, já calculou o Pareto, ou seja, do maior item para o menor. E os dados normalizados. Já está aqui uma amostra para nós da normalização. Vamos para a letra D. Preencher a quantidade de resultados obtidos para cada intervalo da especificação. Aqui na coluna D, qual que é o objetivo? É saber quantos dados nós temos em cada intervalo para formar o histograma. Para a gente ter uma análise e saber se tem mais dados próximos da média, fora da média, para saber se aqui nosso histograma é simétrico ou assimétrico, ou se tem um desvio para um dos lados da média. Para saber a quantidade de resultado em cada intervalo de especificação, nós podemos contar os dados aqui na coluna H, ou seja, se nós queremos aqui entre 49 e 49,5, nós poderíamos vir aqui e contar que tem 2 dados apenas dentro dessa especificação. Também nós podemos, através do Excel, usar a fórmula do Conte-Cs para saber os gráficos, os dados que estão em cada intervalo. Para facilitar, eu recomendo fazer no Excel pelo fato de que quando a gente sai contando no braço, aqui a gente está falando de 100 dados, mas vamos supor que eu tivesse aqui 100.000 dados. Não teria como fazer isso no braço, demoraria muito tempo. Então o Excel nos ajuda a fazer essa contagem de uma forma muito rápida. Usando a fórmula do Conte-Cs, então vou fazer a fórmula igual, Conte.Cs, selecionar os dados da coluna B, do primeiro ao último. E agora aqui, como eu vou usar essa fórmula e também vou arrastar ela para os outros itens da especificação aqui na tabela, eu vou fixar apertando o F4. Então notem que já colocou o cifrão na frente de todos os dados da tabela selecionada. Ponto e vírgula, qual que é o critério 1? Eu quero os dados maior que 44,5. Então, aspas duplas, maior
Q é maior ou igual, né? Aqui para a gente considerar. Maior ou igual a 44,50. Fecho aspas dupla. Ponto e vírgula. Segundo critério. Então eu seleciono de novo a coluna B. Do primeiro ao último item. Fixo novamente usando o F4. Ponto e vírgula. E agora eu quero os dados. Meu critério agora é menor do que 44,99. Aspas duplas, menor ou igual a 44,99. Fecho parênteses. Enter. Opa, tivemos um probleminha. Ok. Faltou fecharmos aspa dupla. Aqui. Então sempre tomar muito cuidado com isso, porque qualquer caractere que não estiver corretamente numa fórmula, o Excel dá erro. Tá lá. Temos aqui os nossos dados de 7 números. Na especificação 44,5 44,99. Para tirar a prova real, podemos descer aqui na tabela. Os dados estão ordenados. E comprovar. Até 44,99 nós temos 7 dados. Por que eu falo para vocês, alunos, de usar o Excel? Porque se nós não tivéssemos os dados ordenados, a gente teria que vir só aqui na coluna B e sair contando um a um. E aqui os dados não estão ordenados, eles estão aleatórios. Então, usando o Excel, facilmente vocês resolvem isso para qualquer tipo de dado, para qualquer tabela, usando a quantidade de itens que vocês precisarem. Para facilitar o resultado dos demais itens da especificação, vocês podem fazer até o 10º intervalo apenas clicando e selecionando. Poderia fazer a fórmula para cada um, digitar toda a fórmula, ou simplesmente vindo aqui, ó, clicando no canto da célula e arrastando para debaixo. Nota que o valor ficou como 7 igual, porque nós fixamos os dados da coluna B12 e está mantido ainda os intervalos da especificação. Mas agora facilmente você vem aqui na fórmula e altera os dados da especificação para 45,00 e até menor do que 45,49, que é o que está pedindo o nosso especificação 2. 7 números. Ok. Novamente vocês vêm aqui, clica, arrasta para baixo. Só um detalhe, cliquem aqui nesse item do botão e dão preencher sem formatação, que daí fica mantida a formatação da célula. Eu acabei não fazendo isso no momento anterior, notem que já ficou diferente aqui a nossa célula. Então, nesse caso, a especificação é de 45,5 até 45,99. Somente alterando os dados vocês já conseguem ter o resultado, que é de 25. E assim sucessivamente. Então, aqui 46,00 até 46,49. Opa, deu a mesma quantidade. Vamos lá. Vamos acreditar que está certo. Maior que 46,5 até 46,99. 13. De 47 até 47,49. Quarenta e sete meio a 47,99, 47,5 a 47,99, 48 até 48,49. Só um. Aqui é de 48,50
até 48,99. E o próximo é de 49 até 49,49. 49,00 até 49,99. Pronto. Nosso tamanho da amostra de 100 dados está aqui conferido, 100 dados. E aí nós já podemos observar que o histograma está preenchido. Se a gente lembrar, nós tínhamos 50 dados da amostra no padrão. O padrão é de 45,5 a 46,5. Então nós temos aqui os 50 dados que estão dentro da amostra. Nós já temos o nosso resultado no histograma. Está aqui os dados compilados. Então, nós finalizamos a tabela D com os dados preenchidos, obtendo aqui o resultado para cada intervalo da matriz. Agora, nos gráficos de CEP de resultados, no histograma dos resultados no Pareto, nós devemos traçar uma linha que é para mostrar a especificação do limite mínimo e também do limite máximo dos nossos resultados, para daí a gente poder avaliar estatisticamente como que está o nosso comportamento dos gráficos. Os dados aqui são atualizados automaticamente pelos resultados obtidos nas tabelas. Então agora é apenas necessário colocar as linhas limite na especificação 45,5 e 46,5. No Excel, depois de clicar na aba Inserir Formas, na opção Linhas, vocês podem vir aqui, então Inserir Formas, Linhas. Escolher a linha, então vem até o gráfico. Nós queremos especificação até 46,5, então nós vamos traçar uma linha aqui. A linha está feita aqui, só vamos aqui em formatar e colocar ela em vermelho. Nós podemos clicar aqui, ó, vermelho, ou vir aqui, ó, contorno da forma e também clicar em vermelho. E aí podemos também já mudar a espessura dela. Então, nesse caso deixamos dessa forma. Agora nós podemos manter ela selecionada, só copiar e colar ela e colocar na linha de 45,5. Então notem a quantidade de dados que estão fora do padrão, tanto para cima quanto para baixo, e os dados que estão no padrão. Podemos fazer isso para os demais dados também. Então viemos aqui, copiamos, colamos, Ctrl C, Ctrl V, né, o famoso, colocamos na especificação. Podemos observar no gráfico de Pareto agora o resultado de quantos dados estão acima e quantos são os dados que estão abaixo. E aí aqui é onde a gente precisa tomar as ações, né, que está fora da especificação. No histograma nós também podemos colocar essas mesmas linhas. Só que aí a gente vem aqui entre 45,5, a nossa especificação. Deixamos o pontinho lá, clicamos nesse e arrastamos ao contrário. Então aqui está o menor até o maior. Então está aqui os nossos dados dentro da nossa coluna de especificação. Então essa é a forma de representar graficamente os nossos dados e fazer uma análise como está o nosso processo. Ok, caros alunos? Na normalização a gente acaba não colocando as linhas limites, porque a normalização é apenas para a gente saber quantos os dados estão variando em relação à média. Então, lembre que a gente fez esse cálculo no início da nossa aula. E notamos aqui o quanto está desviando o processo. Com isso, a gente consegue tomar as ações para tentar identificar o que aconteceu nesse ponto que ficou 2,81 fora da média. O que aconteceu nesse outro ponto que ficou 3,06 acima. E aqui 1,78 abaixo. Então, através dos dados e também dos gráficos, a gente consegue avaliar estatisticamente os nossos resultados. Bom, espero que eu tenha ajudado vocês a calcularem o mapa e fazer a resolução do nosso exercício.
para cada uma dessas atividades tem uma pontuação, então é ideal que vocês respondam todas. Se vocês acompanharem do início ao fim do vídeo, será possível tranquilamente vocês executarem esta atividade. Por hoje é só, agradeço muito a atenção de vocês e até uma próxima oportunidade.